as Escrituras em vossos ouvidos. A multidão que se encontrava naquela sinagoga naquele momento não aceitou essa palavra e procuraram de alguma forma prender Jesus para precipitá-lo do alto monte, mas ele passou desapercebido entre a multidão, porque ainda não havia chegado essa hora, e nada puderam fazer com ele. Pois bem, num primeiro olhar, quando uma versão mais aproximada do original, quando nós deparamos com esse primeiro versículo, que nós acabamos de ler, Isaías 61, a impressão que se tem é que esse versículo ele está direcionado a uma única classe de pessoas, ou seja, aos pobres. Essa é uma interpretação muitas vezes forçada que se faz da Bíblia, até porque a leitura explícita muitas vezes convida o leitor a fazer essa interpretação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque veio, dar as boas novas aos pobres. E nós, como gostamos de buscar informações na palavra de Deus, nós vamos buscar nos inúmeros dicionários que existem, os Google da vida, que tem hoje para se buscar informações, para ver o significado do vocábulo pobre. Será que o texto bíblico está direcionando uma mensagem para uma única classe de pessoas? E as demais classes? Só os menos favorecidos? E as demais? Aí nós vamos buscar essa informação. Pobre. Lá está. Dentre tantos, pobre. Aquele que é privado do necessário. Já deu uma clareza, Pobre, aquele que é privado do necessário. Mas nós, como somos curiosos, vamos buscar o significado de necessário. Quem não tem o que fazer, buscar o significado de necessário. Lá estava, necessário. Aquilo que é imprescindível, indispensável, essencial. Partindo dessas informações, voltando para o texto, nós ficamos convictos que realmente essa palavra, ela encaixa-se para qualquer classe de pessoas. E eu gostaria, para acompanhar, para que todos possam acompanhar o raciocínio dessa rápida reflexão, trazer uma mensagem aqui nesta noite agradável, não está quente, uma mensagem que tem como tema recuperando valores. Nós vivemos uma sociedade que os seus valores estão desgastados. Os valores relativos, embora em algum momento possam ser salutar, agradável, mas ao mesmo tempo ele compromete o ser humano, porque ora a pessoa pensa uma coisa, ora pensa outra, ora conceitua uma coisa, ora conceitua outra, ora faz, ora deixa de fazer. Então o relativismo tem levado as pessoas muitas vezes a tomar posturas e atitudes que acabam comprometendo a si e também aquelas pessoas que o cercam. E até esse respeito, o apóstolo Paulo escreve com muita propriedade em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É sabido que o ser humano, o que nós vamos falar aqui nesse momento não é nada novo, os senhores já devem ter ouvido, às vezes apreciado, estudado, mas nós entendemos que se faz necessário abordar neste momento, que ela faz um vínculo muito sólido com esse versículo, que o ser humano,
está vinculado em três imprescindíveis pilares: o psicológico, onde está a razão consciente, no qual a comunidade evangélica, no qual muitos de nós estamos inseridos, costumamos nomear como a área espiritual, a parte física, a parte biológica e também a parte material. Então é possível que esta mensagem nesta noite ela não esteja sendo direcionada para a única classe de pessoas. É possível que nós estejamos falando com pessoas aqui nesta noite que esteja indagando dentro de si: ah, irmão Joab, a minha área psicológica e espiritual está excelente. Meus parabéns. Ah, irmão Joab, a minha área física, biológica está ótimo. Eu estou com uma saúde... Não, está ótimo. Muito obrigado. Tem um caderno que eu posso também. Tá, obrigado. A minha área física está excelente. Eu dou 20 voltas no aeroporto. E é possível também que nós estejamos falando com alguém que diga assim: a minha área material está, também nesse ano de 2019 está muito bem. Eu tenho sido prosperado em todas as áreas. É possível que nós estejamos falando com as pessoas que estejam com essas três áreas completas. Mesmo assim, se faz necessário fazer a manutenção. Por mais que ela esteja preenchida, mas se faz necessário fazer a manutenção. Então nós queríamos pensar com os senhores aqui nesta noite que se faz necessário o ser humano, num primeiro momento, olhar para esses três pontos. Primeiro, se alguma área da nossa vida precisa ser abastecida, assistida, eu acredito que uma das melhores formas de fortalecer essas três áreas da nossa vida é ter uma visão verticalizada, buscar em Deus o socorro, mas nós respeitamos aqueles que têm outros meios, outros recursos, numa visão horizontal. O importante é que o ser humano precisa, não é uma regra, mas tomar atitudes comportamentais que levem ele à mudança de postura. Então nós colocamos, primeiro, deve o quê? Reconhecer a área vulnerável. No primeiro momento, o ser humano precisa olhar para si e reconhecer a sua área vulnerável. Salomão escreve em Provérbios, capítulo 3, verso 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. O próprio texto convida o leitor a reconhecer quem? A Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará a sua vereda. Ou seja, faz-se necessário o cidadão tomar uma postura, uma posição, uma iniciativa, sair da zona de conforto, porque nada mais de que o próprio homem está vivendo uma situação, ele conhece o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado. Jeremias escreve, capítulo 29, verso 12: então me buscareis, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não existe um outro caminho que não seja buscar a Deus uma direção. Na época de Jesus, os discípulos, em meio a tanta filosofia e tantas ideologias,
do Império Greco-Romano, que existia naquela época, e eles não sabiam que posturas tomar, e eles estavam com Jesus. E Filipe chega para Jesus e diz: Senhor, mostra-nos o caminho, e isto nos basta. Permita-me lhes dizer uma coisa nesta noite. Tem pessoas que estão de frente a frente com o Salvador, com a possibilidade de mudar, com a possibilidade de sair de uma condição de retrocesso para uma condição proativa, uma condição vitoriosa. E muitas vezes se fecha e dá as costas. Filipe estava com Jesus e falou para ele: Senhor, mostra-nos o caminho, isso não basta, nos basta. Lógico, falando assim agora até parece uma pergunta infantil da parte de Filipe, mas para aquela época até tinha sua justificativa, devido às inúmeras religiões que já existiam na época, o que não é diferente nos dias de hoje. Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, estás há tanto tempo comigo e ainda não me conhece? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí Jesus fala um artigo definido, não um artigo indefinido. Jesus não fala assim, ó, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou uma vida. Porque se Jesus falasse assim, Filipe ficaria indeciso. Ou seja, Jesus estaria colocando mais uma opção para os seus discípulos. Jesus foi enfático, ele definiu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Permita-me lhe dizer nesta noite, as nossas habilidades profissionais, as nossas afinidades, os nossos relacionamentos interpessoais, os nossos bens, nada nos torna isentos dos cuidados e da proteção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode e faz o diferencial na vida de todos aqueles que se comprometem com Ele. Nós não estamos aqui falando em comprometimento com a placa denominacional, um comprometimento com uma vida tão somente religiosa, mas um comprometimento verticalizado, ou seja, uma comunicação com Deus. Até porque quem ama uma pessoa, o maior desejo dela é estar sempre se comunicando com aquela pessoa. Não é assim que acontece? E o que Deus quer do homem é que o homem esteja sempre se comunicando com ele. Então, mas para que isso possa acontecer num primeiro momento, se faz necessário o homem... Muito obrigado, meu querido. Se faz necessário o homem olhar para dentro de si. Já dizia um grande filósofo que todos conhecem, Sócrates, se não me falha a memória, ou Platão, conhece-te a ti mesmo. E às vezes o ser humano não o conhece. E às vezes ele procura conhecer tantas pessoas que estão ao seu derredor, mas não conhece a si mesmo. Conhecer a si mesmo é se disciplinar, é tomar posturas e atitudes mais acertadas. Essas posturas vão favorecer, muitas vezes, um pouco lá na frente, mas vai trazer um resultado positivo, em médio ou longo prazo, fantástico para aqueles que assim o fazem. Então, se faz necessário tomar, ou seja, reconhecer-se, olhar para si mesmo. Segundo, ter uma visão verticalizada. A vida do ser humano, é muito óbvio o ser humano olhar só para horizontal. É comum buscar as coisas horizontais, as coisas daqui. Mas as coisas daqui são finitas, são passageiras. Nada se leva daqui. Nós não estamos aqui com esse discurso fazendo apologia a não ter, a não querer, a não conquistar. Não é isso. Mas as coisas aqui, elas são rápidas. Por mais tempo que o cidadão possa viver sobre a face da terra, como diz a Bíblia, nada levaremos daqui. São temporais, né? São temporais. As coisas são temporais. Então, ter uma visão verticalizada. Isaías escreve no capítulo 40, verso 31. Mas
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ó, visão verticalizada. Subirão com asas como águia. Correrão e não se fatigarão. Caminharão e não se cansarão. Ter uma visão verticalizada. Quando se faz essa junção do horizontal com o vertical, as coisas se completam. Vou falar algo aqui que, para quem nasceu nos anos de 60 e 80, vai lembrar. Quem nasceu nos anos 90, 2000 até os dias de hoje, já não lembra. Quantos aqui sabem o que significa DDD? Ninguém vai dizer a idade, não. Naquela época, DDD, né? Hoje ninguém. Descagem direta de longa distância. Quem nasceu em 60, entre os 60 e 80, ainda lembra do DDD. Hoje não. Descagem. Então, muitos talvez não quiseram se manifestar, né? Até porque não nasceram nessa época, e até quem nasceu na época talvez não quis se manifestar também para não identificar a idade, mas nós respeitamos. Agora, se nós perguntarmos aqui, quem conhece o DDD dos bem-sucedidos, talvez não são todos que conhecem. Alguém conhece o DDD dos bem-sucedidos? Então, para aqueles que ainda não ouviram, nós vamos ter a oportunidade de passar para os senhores. Nós estamos falando de visão verticalizada. DDD dos bem-sucedidos. Até hoje, passei um pouquinho já dos 50, eu ainda não vi uma pessoa que aplicasse esse DDD e não fosse uma pessoa vitoriosa. A oração. Está vinculado, mas não é, mas está vinculado. Também não vi uma pessoa que não aplique e seja sucedida. Então, DDD. Primeiro D, determinação, disciplina e dedicação. Se faz necessário ter determinação, disciplina e dedicação. Jeremias escreve, capítulo 29. Eu sei os sonhos que tenho para vós, diz o Senhor, sonho de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Lógico que essa palavra está direcionada para um contexto histórico de Israel, mas ela pode ser aplicada nos dias de hoje. Entre o sonho, a idealização do sonho, o projeto e a conquista, existe um caminho que precisa ser percorrido. Se eu perguntar aqui nesta noite, quantos têm sonhos? Todos têm sonhos. Porque enquanto nós vivemos, se faz necessário ter sonhos, se faz necessário sonhar, se faz necessário querer conquistar. Mas para tornar esse sonho palpável e principalmente realizá-los, existe um percurso. Para alguns mais amplos, para outros menos amplos, existe um percurso que precisa ser percorrido. E muitas vezes nesse percurso, através dos acidentes de percurso, muitos acabam não conquistando ou realizando os seus sonhos. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 7, verso 14, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada saiba do que há de vir depois dele. Ou seja, é possível que nós estejamos falando aqui nessa noite com pessoas que estejam vivendo esse momento de prosperidade, onde as coisas estão fluindo naturalmente, está dando tudo certo. Mas é possível que também nós estejamos falando com uma ou duas ou três, ou quem sabe até mais pessoas aqui nessa noite, que estão vivendo um momento de adversidade, onde as coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que tivesse
acontecendo. Mas a Bíblia diz, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, ou seja, entenda, compreenda, porque Deus fez bem, ou seja, a adversidade em oposição à prosperidade, para que o homem nada saiba do que há de vir depois dele. Como assim? Se Deus, na sua presciência, antecipasse para o ser humano o que iria acontecer no outro dia, de duas coisas aconteceria uma. Se fosse coisas boas, obviamente, esse cidadão iria agradecer antecipadamente, ia levantar duas mãos, ia abraçar todas as pessoas que veio pela sua frente, se fosse coisas boas. Mas se fosse coisas negativas que Deus antecipasse para ele, obviamente ele seria tentado a murmurar, a reclamar de Deus, principalmente antecipadamente. Por isso que Deus nos diz, viva hoje intensamente todos os minutos e segundos que nós temos para viver no dia 12 de fevereiro de 2019, e ainda falta algumas horas para concluir. Viva intensamente esse momento, faça o bem, sem olhar a quem, como se usa comentar. Viva de forma agradável consigo, com o seu próximo, porque o dia de amanhã não pertence ao outro, a nós, ou melhor dizendo, mas para isso se faz necessário ter uma visão verticalizada. Aqueles que já leram o texto bíblico, principalmente quando nós nos deparamos ali com a história de Eliseu, o rei da Síria veio com seus cavalos para prender Eliseu e aqueles que estavam com ele. A visão do moço de Eliseu era horizontal. E ele começou a se atemorizar, porque ele viu com seus olhos naturais, físicos, que os exércitos tinham todo um poderio bélico e simplesmente iria massacrá-los. Mas a visão de Eliseu era vertical. E a Bíblia diz, no 2 Reis, capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz que e orou Eliseu, e os olhos do moço abriu, e viu que ao redor tinha carros e cavalos de fogo. Que nós queremos colocar aqui nesta ocasião é dizer para os senhores que se faz necessário abrir os olhos espirituais. Existem pessoas que estão passando com um probleminha desse tamanho, mas esse probleminha se torna gigante. A questão não está no problema, mas está como a pessoa depara-se com o problema. O cidadão está com um probleminha desse tamanho, se desespera, perde o norte, e às vezes a pessoa está com um problema, com licença, está com um problema muito mais avolumado, e ele passa por aquele problema como se nada tivesse acontecido, ou melhor, como se nada tivesse acontecendo. E com isso eu aprendi que o problema não está no problema, o problema está na forma com que a pessoa se apresenta para viver o problema. Se a pessoa tem uma visão verticalizada, está sólida, sabe o que quer, onde quer chegar, e tem a presença de Deus na sua vida, ele passa como se não tivesse existido nenhum problema na sua vida. Mas se a pessoa estiver desestabilizada, sem estrutura, até a gasolina do carro, quando acaba numa hora que ele não queria, já é um motivo para ele se desestabilizar e até dar um chute no pneu do carro. Visão verticalizada. E para nós concluir a nossa fala, nós comentamos que faz necessário reconhecer, olhar para si, conhecer a área vulnerável, ter visão verticalizada
e aplicar a palavra de Deus na vida. Nós não poderíamos sair desse encontro tão agradável nesta noite sem colocar esse tópico: aplicar a palavra de Deus na sua vida. Nós não estamos aqui, senhores, não nos interpretem mal. Nós não queremos aqui fazer um proselitismo, lavagem cerebral. Nós não queremos aqui obrigar ninguém a tomar atitudes que não esteja de acordo com a sua própria vontade. Mas permita-me dizer nesta noite, nós estamos aqui para apresentar aquele que pode dar um norte, um respaldo para a sua vida espiritual, psicológica, física e material. E quem é ele? É a igreja? É a placa denominacional? É Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito. E ele, eu tenho plena convicção, está aqui nesta noite. Aplicar a palavra na vida cristã. Quando Jesus, no seu rápido percurso por Jerusalém, veja como Jesus ele é sapiente. Ele vai sempre onde tem a necessidade. Jesus abre a mão de uma festa que estava tendo em Jerusalém e vai para um local que só tinha pessoas paraplégicas. Lógico que naquela época não usava esse vocábulo, mas era paraplégica, tetraplégica, deficientes visuais, auditivos, leprosos. Jesus abre mão de ir para aquela festa e vai para um lugar que só tinha pessoas vivendo momentos difíceis. Interessante que Jesus, ele se direciona para aquela festa. Essa passagem está em São João capítulo 5, e ele vai de forma específica. Todos ali precisavam de um retorno para a sua vida. No primeiro olhar, logicamente, a parte física. Mas Jesus foi ali porque